Meu nome é Tatiana, eu sou desenvolvedora, engenheira, me formei em engenharia de computação na Unicamp e trabalho com software livre desde 2002. Então, esse eu acho que é o meu quarto FISLE só, mas é um prazer estar aqui palestrando para vocês e compartilhando um pouco do que eu tenho usado com software livre. Vamos lá. Da galera aqui, quantos desenvolvem software no dia a dia? Ou administram bancos de dados, ou são sysadmins? Tá. Cada dia mais a gente tem conteúdos e dados na internet. Como a gente administra isso? Como a gente armazena esses dados? Muitas pessoas simplesmente não têm dados para armazenar. Beleza, esse é o caso fácil. Tem pessoas que começam a armazenar em arquivos, fazer TXT ou armazenar em planilhas. Algumas pessoas usam bancos de dados. E algumas pessoas têm usado grafos, por exemplo. Daqui, quantos já usaram bancos de dados? Grande parte da galera. Quantos já tentaram armazenar os próprios dados usando grafos? Pouquíssimos. Beleza. Até pouco tempo atrás, até mais ou menos 2 anos, na Globo.com, a gente também não usava nada muito diferente. A gente usava arquivos, a gente usava banco de dados, armazenava notícias, relacionava fotos, relacionava informações. Mas algumas queries a gente não consegue resolver com facilidade usando bancos de dados tradicionais. Como vocês procuram, por exemplo, quantos apartamentos tem próximos a escolas primárias que ensinam tanto em português quanto em inglês, por exemplo, no Rio de Janeiro? É fácil conseguir resultados precisos para isso no Google se vocês simplesmente jogarem as palavras-chave. O que ele vai retornar para vocês? Ou, por exemplo, prestadores de serviço de ERP que ficam em São Paulo, que têm sede tanto em São Paulo quanto em Nova York. Supondo que vocês tivessem interesse nesse tipo de demanda. Ou pesquisadores que trabalham com inteligência artificial na região sudeste do Brasil. É fácil achar isso no Google? Não sei se vocês já fizeram esse tipo de query ou se vocês já quiseram buscar esse tipo de dado. Mas, em geral, não é fácil. Em geral, você procura na primeira página do Google, você não vai achar coisas exatamente com todas essas características que você quer. Outro exemplo, eu quero aplicações que foram licenciadas com GNU GPL de processamento de imagens, que foram desenvolvidas entre 2009 e 2010 e que têm desenvolvedores brasileiros. Não é fácil. Então, a gente tem um volume muito grande de dados, a gente tem ferramentas muito boas para indexação de conteúdo e busca, mas, na hora que a gente quer buscar e fazer perguntas com sentido, com significado, onde as palavras-chave isoladas não ajudam, não é algo trivial. O que essa galera aí tem em comum? A gente tem a Wikipedia, a gente tem New York Times, a gente tem pouco tempo a Globo.com também, e uma série de outros projetos. O que essa galera tem em comum? O que eles estão começando a fazer com os dados deles? Eles estão começando a estruturar em grafos. Eles estão começando a disponibilizar o conteúdo, começando, alguns desde 2007, a disponibilizar as coisas de uma forma diferente. E aí a gente tem essa imagem, que a gente muitas vezes vê na internet e não tem de bolhufas o que são essas bolinhas, esses risquinhos ligando a elas. A ideia disso é, basicamente, imagina que cada círculo desses, que cada vértice desses, seria o conteúdo de algum lugar. Então, por exemplo, a gente tem a Wikipedia. Hoje ela tem uma quantidade absurda de dados. Hoje a gente tem o Music Brains, que tem informações de música, de artistas. Cada bolinha dessas é isso.
e a gente consegue relacionar os dados entre eles. E, cada vez mais, a gente tem empresas, companhias e grupos abrindo os dados dessa forma. E o que é mais interessante, se a gente tem, por exemplo, na Wikipedia, uma página de um político ou de um músico, a gente conseguir relacionar isso também a um grafo, um conjunto de dados de um site de música só, ou um site de esportistas. Então, por exemplo, imaginem que a gente tem um político de renome, como Romário, por exemplo. Romário, a gente conhece ele pela carreira esportiva dele, principalmente. Mas, por algum motivo, a gente está querendo relacionar as informações e entender qual é a do Romário, ou do Tiririca. E aí a gente, então, consegue relacionar os dados que estão, por exemplo, na Wikipedia, e a gente consegue relacionar com bancos onde a gente tem dados esportivos. Imagina que todos os sites resolvem abrir os seus dados dessa forma, e que você consegue fazendo a relação de que um indivíduo em um banco é igual ao do outro. Então, isso vai crescendo. Hoje, por exemplo, na Globo.com, a gente não abriu os nossos dados. Isso está em discussão. Mas, hoje a gente já tem muitos dados abertos que inúmeras aplicações podem se beneficiar. São dados que vão da medicina, com informações médicas, dados políticos, por exemplo. O governo brasileiro tem aberto os seus dados. A princípio, não é uma forma tão fácil de lidar como essa. E todas as aplicações podem se beneficiar e a gente pode conseguir relacionar melhor o conteúdo que tem na internet. Porque hoje dados a gente tem aos montes. Mas como a gente consegue descobrir o que a gente quer? Como a gente faz as perguntas, responde as perguntas que eu mostrei antes. Então, hoje, a gente, em geral, estrutura os dados em bancos de dados como esse. Se você quer adicionar um novo campo aí, ou se você quer relacionar bancos de dados de aplicações diferentes, se hoje um de vocês quisesse relacionar ao banco de dados da Globo.com para pegar, por exemplo, todos os jogos do Flamengo e do Corinthians em que o Flamengo foi campeão, todos os anos. Como vocês fariam isso? Ou se aí quisessem associar na Wikipedia e pegar mais algumas informações. Não tem como. O banco está fechado. E como você estende isso? Como se relaciona? É muito complicado. Então, o Linked Data é relacionado a isso. É relacionado a gente começar a estruturar os nossos dados como grafos. Então, a gente começa a ter vértices representando indivíduos e classes, e fica trivial de você estender isso e trivial de relacionar entre as aplicações. Além de vocês conseguirem relacionar dados externos, vocês começam a conseguir relacionar dados internos. Na Globo.com, por exemplo, a gente tem uma série de produtos. A gente tem o G1, que é a parte de notícias, tem a parte de esportes, tem a parte de entretenimento. Quando a gente quer relacionar o conteúdo disso usando bancos de dados, são tabelas diferentes, são databases diferentes, cada um tem sua estrutura. É muito amarrado fazer isso. Mas se a gente começa a estruturar os dados na forma de grafos e facilita estender, usando esse tipo de estrutura, em que você tem as relações sendo arestas e elementos, indivíduos e classes sendo representados por vértices, então fica muito fácil relacionar as coisas. Então, mais ou menos o que é possível fazer aí, então, considerando os dados da Amazon, estando abertos, como a gente conseguiria relacionar livros, por exemplo, que o Tim Berners-Lee publicou, e outros dados referenciando namespaces, que seriam as áreas, os produtos onde esses dados estão disponibilizados. Um outro exemplo, a gente tem ali um livro, esse livro é vendido na Amazon, e a gente quer ter analisar ele no New York Times em uma matéria que falava sobre esse livro, e a gente quer conseguir depois referenciar, por exemplo, quem são os amigos desse autor, para a gente ver depois, então, se esses amigos desse autor escreveram coisas interessantes também, que isso pode ser legal de ler. Então, fica muito fácil, você começa a lidar com relacionamentos de conteúdos diferentes em lugares diferentes, simplesmente você criando
arestas entre pontos. Então, facilita muito a modelagem, a manutenção, extensão dos dados. Um exemplo de modelagem, a gente tem, por exemplo, Holanda, Amsterdã, Bélgica, País, como eles poderiam se relacionar usando namespaces, nomenclaturas que são usadas no dia a dia. Então, esse DB é de DBpedia, por exemplo, e é um dos tipos de referência que você pode usar. Eu não vou entrar nessa parte, porque aí vai do interesse de cada um. Mas a ideia é, imaginem que vocês têm os domínios e vocês vão conseguir referenciar as relações usando esses domínios. Então, na Globo.com, por exemplo, faz sentido a gente ter que criar classes e estruturas representando país, cidade, músico, CD, ou será que a gente poderia aproveitar estruturas de grafos que foram definidas em outros lugares? E aí, quando isso aplica, você consegue referenciar usando esses namespaces, indicando de onde seria esse tipo de definição, como você relaciona as coisas. Um exemplo de query diferente. Esse daqui é uma query normal, que você poderia executar numa SQL, por exemplo, para listar IDs de livros e nomes de autores, por exemplo, dado o ISBN de um livro. Uma query normal. Como seria um exemplo de query usando grafos? Como que a gente conseguiria acessar conteúdos usando grafos? É uma coisa um pouco mais complicada. Na verdade, nem é tão complicado. Ele parte de alguns princípios. Ele parte do princípio que você tem sempre 3 elementos. Você tem um sujeito, você tem um verbo, você tem os objetos. E aí, tudo que você for fazer, você vai referenciar isso. E aí ele aplica um filtro, filtrando de acordo com essas propriedades. Então, por exemplo, essa query tem esses nomes gigantes, mas basicamente ela busca nomes de autores, e-mails de autores, passando um determinado livro, que seria um ID, e procura que tem um autor, por exemplo, Tim Berners-Lee, e depois busca as outras características, e-mail e o que seja. Muitas pessoas, quando olham para essas queries, elas assustam. Mas, depois de um tempo, vocês se familiarizam e vocês vão ver que não é tão problemático. Na Globo.com, quando a gente começou a trabalhar com semântica, tinha muita empolgação. Tá bom, vamos ligar, então, os dados com o mundo, vamos agora conseguir integrar o Tiririca, que está lá em entretenimento, com o que está em política, e a gente vai conseguir mostrar para os usuários dar uma experiência melhor, colocar widgets no site que relacionem esses dados. Ótimo, maravilhoso. A gente vai conseguir dar uma experiência melhor para a galera que for ler o conteúdo. Mas, conforme foi passando o tempo, os desenvolvedores foram se aborrecendo. Então, muitas vezes a representação dos dados são triplos. Então, what the fuck? Assim, o que exatamente você tem que representar? Como você faz queries? Como você grava as coisas? E, depois de um tempo, a gente teve irritação profunda dos desenvolvedores sobre como usar esses dados e qual a melhor forma de acessar. Para ilustrar para vocês, para não ficar muito abstrato, como grande parte da galera não tem experiência, como funcionaria? Aí eu estou rodando localmente um banco de dados de triplas, o Virtuoso, e aqui a gente faz queries Sparkle. Então, por exemplo, estou selecionando todas as instâncias onde tem, por exemplo, o sujeito, predicado e objeto, e estou limitando a 100 resultados. E rodo isso. E aí ele retorna para mim um monte de coisas. Aí, por exemplo, eu falo, beleza, quero descobrir quais gêneros eu tenho. Aí eu venho aqui, substituo isso, e aí quero ver isso. E aí ele mostra para mim características, o que seria esse gênero. Aí eu falo, tá bom, então eu já entendi quais são as características disso, quero entender quais sujeitos estão relacionados a isso. Rodo de novo. E aí eu vejo que tem essas duas características. Acessando esses campos, eu conseguiria obter, um é feminino, outro masculino.
e assim por diante. E dá para ir fazendo queries dessa forma, para você ir acessando o conteúdo, navegando sobre o que tem no seu banco, nas suas triplas. Aqui eu mostrei com queries simples, mas imaginem que vocês querem fazer queries complexas, no período de eleições. Vocês querem ver todos os candidatos que já tiveram envolvidos em alguma CPI. E vocês querem ver não só esses candidatos, mas os parceiros deles em políticas. Vocês querem ver pessoas que têm perfis parecidos, ou pessoas que declararam que tinham X e que, depois de terem sido eleitas, estão com 100 vezes X. E quando você começa a querer fazer coisas mais inteligentes, queries desse tipo vão começando a ficar complicadas. E como você faz para organizar isso em termos de código-fonte? Qual a melhor forma de você fazer esse tipo de consulta? Bom, o que a gente começou a fazer na Globo.com? Primeira abordagem básica. Foi começar a isolar, por exemplo, queries em arquivos. A gente usa Python, tá? Então, estou ilustrando aqui com Python. A gente começou a isolar essas queries em arquivos texto. Uma observação. No Spark, em geral, essas consultas são feitas via HTTP. Não existe um driver, um protocolo eficiente para fazer queries. Então, basicamente, você faz essas queries em formato texto e consulta usando gets, posts, dependendo do que você quer recuperar. Bom, então a gente começou a fazer isso. Agora, imaginem vocês que a gente tem, considerando para baixo, 30 times de desenvolvimento, e que, durante o desenvolvimento, a gente começa a fazer, cada time por mês, 30 queries desse tipo, dentre outras coisas. A gente começou a ter um volume grande de arquivos, com arquivos, a princípio, de código-fonte, no qual a gente tinha strings com dados estruturados dessa forma. Legal, né? Outra coisa, na Globo.com a gente tem o costume de testar o que a gente faz, preferencialmente usando o TDD, fazendo testes para garantir que as coisas vão mantendo o comportamento. Como sempre tem gente nova entrando, é muito importante que o código ele continue tendo comportamento, de um jeito que, se uma pessoa entrar agora e for fazer uma modificação adicionando uma feature, por exemplo, que o comportamento continue tendo o mesmo. E, para a gente, era uma dificuldade muito grande testar esse tipo de coisa, porque a gente tem um negócio bruto, uma query. Como a gente podia testar isso? Uma das formas que eram feitas era simplesmente fazer um teste funcional, um teste de integração. Então, a gente pegava essas coisas e executava de fato no banco e analisava se a resposta era igual a que a gente queria. Para a galera que já fez alguns testes desse tipo, isso é muito ruim, porque, bom, em alguns casos não tem jeito, mas você começar a fazer testes desse tipo para tudo, faz com que o seu código demore para rodar, para você analisar, para ver se tem bugs. E o ideal é que você consiga sempre testar as coisas o mais rápido possível para, se der algum bug no seu código, você identifica automaticamente. Então, pouco tempo depois que a gente adotou a semântica e os times da empresa começaram a usar, a galera começou a se irritar. Então, não queriam escrever as queries daquela forma e tudo mais. O teste ficava muito difícil de testar e tudo mais. Então, a primeira saída foi isolar as queries que a gente tinha simplesmente em strings, no meio do código-fonte, tentando limpar o código usando elas. E teve uma outra abordagem, que foi, por exemplo, dividir em funções, na qual a gente tinha alguns dados de entrada e saída, e também testava isso. No fundo, isso só foi uma forma mais limpa da gente isolar o código, mas ainda não resolveu o problema, porque, no fim, a string e a inteligência da parada ainda estavam ali amarradas, totalmente atreladas em um negócio que não estava sendo testado. Então, os times começaram a questionar, cara,
por que vocês não fazem essas queries? Porque eu, que sou só um mero desenvolvedor, tenho que me preocupar em começar a fazer queries desse tipo. Por que fica tão chato de acessar esses grafos? Entendo que Linked Data seja uma coisa maravilhosa, mas daí para eu ter que ficar fazendo isso... e por que era tão difícil de testar isso? Porque era tão complicado. E aí, começou a ter na empresa, de um lado, o pessoal de negócios falava, maneiro, vamos dar semântica, vamos linkar com o mundo. E os desenvolvedores ficavam, caraca, vou ter que mexer nisso. Não. Então, a gente começou a analisar algumas formas da gente tentar melhorar isso. Então, aqui tem algumas das formas que a gente estudou e que podem ser úteis para vocês, caso vocês tenham interesse em mexer com Linked Data. Bom, não existe uma solução perfeita e que vai resolver o problema de todo mundo, fato. Mas existem algumas coisas que a gente tem opção. A gente tem algumas alternativas hoje, se você tiver uma aplicação em Python, de usar para facilitar o acesso a esses tipos de dados. Algumas das opções que a gente analisou na época. A gente podia implementar uma aplicação em Python, um módulo, uma biblioteca, do zero. Beleza, já que é tão chato ter que escrever as queries no formato de string, por que a gente não faz um ARM, por exemplo? Vamos tentar representar esses dados como objetos e facilitar o acesso a esses dados. A gente aí considerou, beleza, mas e aí? A gente analisou o que as outras pessoas que já tiveram problemas parecidos fizeram. New York Times usa. O que eles estão fazendo? Então, uma opção seria, alternativa a criar algo do zero, seria analisar o que existe, e aí, ou contribuir, ou desenvolver em cima deles, ou, tipo, falar, cara, não dá, tudo muito ruim, vamos fazer do zero. E um ponto que a gente levantou quando a gente fez esses estudos e coisas, era que, tipo, hoje eu estou no time de semântica lá. E a gente começou a analisar, e eu falei, cara, a gente não vai falar para vocês façam isso, para todos os outros times. Então, no fim, cabe a cada desenvolvedor decidir o que ele vai fazer. Mas, dentro do escopo da Globo.com, dentro do nosso time, a gente optou por analisar soluções que já existiam, para não reinventar a roda. Então, a gente procurou no Google algumas opções e achou uma série de ferramentas com as quais é possível você acessar triplos, acessar Linked Data, usando Python ou outras linguagens de programação. Tem muita coisa em Ruby também, tem em Java, tem várias. Ali em cima vocês podem ver mais ou menos como seria a query usando Spark, por exemplo, a RDF. A gente busca um projeto por autor, onde o autor é uma variável, a gente não sabe, e o autor trabalha na Globo.com. Então, apesar da gente estar brincando com esse tipo de coisa na empresa, 2 anos, 2 desenvolvedores já tinham começado a fazer um projeto. 2 projetos separados. E aí, qual é o status desses projetos que a galera resolveu criar do zero? Quantas pessoas estão contribuindo com eles? Qual é a vida deles? Qual a qualidade? É lógico, como eram soluções de pessoas que estavam só querendo resolver os problemas, eles ainda eram totalmente incompletos. E por mais que os desenvolvedores fossem excelentes. Algumas ferramentas usando Python. Então, quais eram os projetos que usavam a linguagem de programação Python? Coisa pra caramba. E projetos que tinham tido atualizações recentes. Porque, como uma empresa, a gente precisa que o projeto tenha alguma vida. De que adianta para a gente um projeto maneiro, mas que está morto, parado, não tem uma comunidade. Se a gente quiser contribuir, a gente não vai ter uma lista de discussão para interagir, a gente não vai ter alguém para rever nossos patches e não vai ter um jeito de evoluir junto. Então, a gente analisou algumas ferramentas que tem, por exemplo, o último commit em dezembro do ano passado. E aí a gente analisou as ferramentas, viu, então, quais eram as relações delas, de dependências. Então, RDF-lib é a primeira solução que quem for começar a brincar com isso poderia usar para acessar Spark Endpoints, para acessar o conteúdo da DBpedia, por exemplo. E aí a maior parte dos projetos se basearam nisso.
Essas daí foram algumas das soluções que a gente estudou mais a fundo na Globo.com e poderiam ajudar. Então, o Sparkle Wrapper, que é uma solução aí usada em parceria com a RDF-Lib. Como que ficaria, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma query, que está ali no formato texto, e acessar um Sparkle Endpoint, feito que eu mostrei para vocês, que a gente consultou na mão algumas coisas, e como ficaria o acesso disso para a gente trazer os dados em formato JSON, por exemplo, e converter. Daria esse código aqui de baixo. Isso daí ainda não é simples de testar, mas tipo, começa a isolar o problema. Mas ainda não resolve o nosso problema em termos de representação de dados, de inteligência e de lógica. Porque, no fim, a gente retornava um JSON, fazia uma query, mas aí continua a sessão do banco, sem ter uma abstração maior para discutir, para ter inteligência e tentar manter esse comportamento. Então, beleza. Sparkle Wrapper é um jeito de acessar higienicamente o banco de dados de triplas, mas não resolve ainda a representação dos dados. Aí tem um outro exemplo de query, agora um pouco mais prático, usando o Sparkle Wrapper, de como seria, por exemplo, encontrar artistas do gênero metal, que tocam músicas na modalidade de metal. Para ilustrar com algum exemplo prático, todos esses códigos, esses slides vão estar no SlideShare, eu vou divulgar via Twitter, e quem quiser pode depois baixar e rodar. São bem simples. Basta vocês baixarem as bibliotecas, rodarem e brincarem com esses códigos. Bom, beleza, a gente tem a conexão. Mas e aí? Quais são as melhores formas da gente tentar evitar de ter uma string com uma query? De estar amarrando a nossa lógica a isso. Tem o RDF-Lib, que é o cara que foi a base da maior parte das ferramentas que eu mostrei, que permite que a gente comece, então, a tentar isolar melhor as coisas. Eu citei que hoje, se você quiser, você pode relacionar dados, por exemplo, de Wikipedia, MusicBrainz e de outros produtos. Para fazer isso, a gente, em geral, referencia essas URLs longas, que seriam os namespaces. Então, é possível isolar isso com RDF-Lib e fazer consultas no grafo. Então, o bonito desse slide seria essa parte aqui de baixo. Então, basicamente, a gente está procurando por sujeitos de um gênero aqui, metal, e aí ele vai retornar para a gente, por exemplo, Metallica, vai trazer Ozzy, vai trazer uma série de bandas com essas características, usando o Graph Subjects. Desse mesmo jeito, considerando que quando a gente brinca com triplas, tudo que a gente tem são sujeitos, predicados e objetos, ele tem, ao invés de subjects, predicates, ele tem objects, e ele tem outras formas de você relacionar isso. Beleza, esse tipo de coisa já simplifica o acesso, mas não resolve ainda todas as queries que a gente queira fazer. Então, aí, algumas das opções que a gente teria, usando RDF-Lib, então, subjects, predicates, objects e tudo mais. E é isso. A outra alternativa que a gente teria usando RDF-Lib seria definir as triplas. Então, hoje, o que a gente tem aqui, que eu mostrei, ao invés da gente ficar definindo as triplas dessa forma daqui, seria um jeito da gente definir elas usando isso. Em termos de abstração, é melhor do que ter stringonas, mas ainda é ruim, porque você não está conseguindo explicitar muito bem a lógica. Para alguém que está começando a trabalhar com isso, pode ainda ser meio confuso. Bom, algumas características dessa biblioteca. Ela oferece ferramentas básicas do RDF. O RDF seria como se fosse uma linguagem para se fazer consultas em bancos de dados de triplas. E Sparkle seria um exemplo de banco. Ajuda a testar sob um certo aspecto. É fácil mocar. Se vocês não quisessem acessar diretamente um banco, se quisessem carregar dados a partir de um arquivo, é tudo bem simples. E, então, facilita sob alguns pontos de vista. Mas, nele, todo tipo de acesso, todo tipo de coisa, fazer uma conexão no banco,
Então, imaginem que você quer fazer uma query complexa na qual tem várias triplas. Você estaria fazendo várias queries, várias conexões ao banco ao mesmo tempo. Muito ruim em termos de performance. E isso faria com que a gente onerasse o nosso banco de dados. Algo que a gente não quer, imagino que vocês também não gostariam. E, além disso, ele não permite que a gente acessasse os dados como objetos. Por exemplo, models do Django. Quantas pessoas aqui já usaram o Django? Uma das características do Django é abstrair bancos de dados, permitindo que você tenha models, que seriam objetos, classes Python, e você acessasse isso de uma forma muito transparente. Então, baseado nisso, a gente correu atrás de outras ferramentas. Essa daqui foi uma das que a gente mais gostou. Ela é verbosa, então toda essa parte inicial, essas linhas para setar o acesso ao banco são chatas, mas uma vez que você definiu essa parte inicial, você consegue fazer queries, buscar xistas, por exemplo, com praticamente uma linha de comando. E para quem curte Python, o que isso faz? Imaginem que eu quero acessar, deixa eu ver, todas as cidades do estado de São Paulo, por exemplo, acessando a DBpedia. E eu quero depois conseguir verificar quais propriedades esse cara tem. E eu não tenho a descrição de como são as triplas. Eu não sei como eles projetaram. Usando esse cara, a gente consegue acessar, referenciar esses objetos, indivíduos que tem, e a gente consegue dar o dir do Python para listar os predicados e propriedades deles. Então, se eu baixei uma cidade, eu consigo baixar essa cidade e consigo dar um dir nela, pythonicamente, e aí eu vejo, beleza, então cidade tem coordenada GPS, cidade tem apelido, cidade tem os vizinhos, cidade está no estado, está no país, está no continente. Então, esse cara já consegue abstrair bastante, facilitando o acesso aos dados. Então, ele tem algumas formas diferentes de acessar esses dados. Um deles seria usando gets, referenciando, então, essas URIs, e aí você consegue ter todas as características deles. E você tem um procedimento parecido com o do RDF-lib. Ele é em cima do RDF-lib. Ele dá uma série de opções para se implementar, em termos de objeto mesmo, de lidar com as coisas. Ele usa lazy evaluation. Então, quando a gente vai definindo as coisas, a gente não faz uma conexão no banco para cada filtro, para cada característica. Então, é bem útil. E ele tem uma documentação maneiríssima, uma comunidade ativa. Então, tipo, mensagens, patches, discussões que a gente iniciou responderam em menos de 24 horas. Considerando que é um projeto específico, bem maneiro. Mas, na Globo.com, a galera protestou que não pareciam os models do Django, por exemplo. E tinha uma sintaxe verbosa. Você escreve muito, quanto poderia simplificar isso. E aí, uma das outras ferramentas que a gente estudou foi esse RDF Alchemy, no qual você consegue definir classes mesmo. Deixa eu ver esse exemplo. Tá. Ali, Music Artist. Então, você consegue definir classes como se estivesse definindo no Python mesmo. Então, a gente tem um artista musical e a gente tem um label que define o nome dele bonitinho. E a gente tem o gênero, que referencia uma outra classe, por exemplo. Então, usando isso, a gente consegue estruturar tudo em termos de classes, Python, e referenciar integrando as coisas. Em termos de facilidade de uso, para alguém que não tem experiência com as queries, Sparkle e tudo mais, isso daí é uma abordagem bem interessante. Ela também apresentou alguns problemas. Ela tinha modelos no estilo mais de Django, tinha uma sintaxe simples, não verbosa, mas era non-lazy evaluation, então fazia muitas conexões no banco, redefinia algumas coisas de TTL, e um dos problemas dela era a questão de foreign keys. Se você tinha duas classes e você queria relacionar elas, não era tão simples como no Django. E aí, um dos desenvolvedores lá da Globo.com, Rafael, começou a fazer um projetinho, que ainda é uma POC, mas a ideia é facilitar esses acessos. Então, seria uma app em cima do Django, e a gente conseguiria estruturar as coisas usando os modos do Django, facilitando acesso a foreign keys, e ter uma ORM bonitinha. Esse projeto está em desenvolvimento,
Quem quiser contribuir é muito bem-vindo. E aí, o Semantic Django, que é esse projeto, ele é muito promissor, mas ainda tem uma fase de prova de conceito. Diante disso, na Globo.com, a gente teve várias discussões o que era melhor a gente fazer. Se a gente contribuía, no final, que caminho seguir. E, no fim, cada um dos times optou por tomar um caminho. E, se um dia vocês forem trabalhar com Liquid Data usando Python, vai caber também a vocês a escolha. Hoje, a gente tem uma série de ferramentas que simplificam o acesso. Algumas vão ser melhores do que as outras, dependendo do contexto. Resumidamente, na Globo.com, hoje a gente tem times usando Surf, alguns usando RDF Alchemy, e gente contribuindo com Semantic Django. Bom, galera, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Para quem curte Python, a gente vai ter agora em novembro, Conferência Brasileira de Python, lá no Rio de Janeiro. Apareçam. A gente vai ter uma série de palestrantes internacionais bem maneiros e nacionais também. Se alguém tiver perguntas, esse daí é meu Twitter. Eu vou postar os slides lá. Quem quiser discutir, seja sobre Python, open source em geral, ou Liquid Data, estou disponível. E esses daí foram os memes que eu usei na apresentação. Valeu, galera. Alguém tem alguma dúvida? Boa tarde. Alô? Alô? Boa tarde. Tati, vocês chegaram a ver alguma coisa sobre o ConceptNet 5, que é um projeto que tem a ver bastante com isso? Não, a gente não viu. Se você puder depois passar a referência. Beleza. É que ele resolve vários problemas relacionados à semântica, assim, pode ser útil para vocês. Depois eu Maneiro. Valeu pela dica. Tati, vocês estão enfim, iniciando isso, mas eu imagino que, uma vez vocês tendo a estrutura já definida, como o New York Times já tem e em outros sites, que tão mais difícil fica para os editores de conteúdo criar conteúdos e fazer todos os relacionamentos, etc. Muito boa pergunta do Marlon. Faltou explicar como a gente tem usado isso na Globo.com. Então, alguns exemplos. O nosso interesse nisso é permitir geração de conteúdos automaticamente. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma página como Globo Esporte, a seção do time São Paulo, a gente consegue acertar aqui, ter, por exemplo, o relacionamento, notícias, nessas áreas, veja também e tudo mais, de uma forma automática. Quando a gente tem, por exemplo, artistas no Ego, a gente monta fichas como essas. Existem alguns famosos relacionados. Aí a gente usa inteligências para que a gente relacione, beleza, quais características fazem sentido, o que uma pessoa que está olhando esse perfil desse cara pode se interessar. Enfim, relacionando fotos, vídeos também, tem uma série de coisas. Então, a gente usa no sentido de DBpedia, para gerar widgets como esse, e a gente está usando para dar mais inteligência também ao conteúdo. Um dos recursos que a gente está desenvolvendo também esses tempos é a parte de extração de entidades nomeadas no meio de textos. Então, hoje, um editor que está escrevendo uma matéria, como ele faz para falar, olha, nessa matéria eu estou falando de São Paulo Estado, ou São Paulo time de futebol, e estou falando de Dilma, por exemplo. Como fazer isso? Hoje, os nossos editores ainda têm um certo trabalho tagueando o conteúdo. O que a gente está fazendo agora é usando a parte de extração de entidades nomeadas, que é um nome feio, mas significa, basicamente, dado um texto, encontrar automaticamente pessoas, lugares e indivíduos, extrair isso e relacionar.
Então, hoje, tudo isso está em desenvolvimento, algumas coisas já estão em produção, e aí a gente consegue linkar os dados, fazendo com que os nossos usuários e leitores fiquem mais tempo no site por acharem informações parecidas com a que eles querem. Respondido? Mais alguma pergunta, gente? Estarei aqui no Fiesli, quem quiser falar comigo, estamos aí. Valeu, gente. Bom evento.